7h18, quadro Check-up no rádio, hoje para falar um pouco da importância da atividade física. A gente recebe aqui nos nossos estúdios o Diego Mota, ele que é profissional de educação física do Instituto Penedo aqui em Caicó. Diego, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia, Marcos, bom dia aos ouvintes, é um prazer estar aqui. Qual é a importância de você se exercitar? A importância do exercício físico hoje está mais na ativa devido à pandemia, né? A gente vê que o número aumentou em relação às pessoas que praticam atividade física. E a gente vê que é um quadro que ele vai aumentar de acordo com o tempo, né? E a importância da atividade física é melhor para a questão cardiovascular e a questão da resistência muscular. Isso aí é inegável, né? A gente tem essa questão da atividade física muito presente no cotidiano da gente. E a gente sabe que é algo que futuramente será um investimento na sua saúde. Seja ele para você parar de utilizar aquele tipo de remédio que você gasta muito caro, ou um remédio que você possa estar utilizando ali constantemente. A atividade física vem como algo prazeroso em relação ao exercício. Existe uma idade certa para você começar a se exercitar ou não? Na verdade, Marcos, a idade certa vai de acordo com o indivíduo, né? A gente vê que já tem adolescentes aí se exercitando. A partir dos 6 anos de idade, a criança já consegue praticar alguma atividade física, seja ela com circuitos adaptativos, de funcional, algo mais lúdico, para que faça com que a criança tenha um certo controle motor do movimento, faça exercícios que beneficiem ela na atividade diária, no colégio, em casa, evite o risco de queda, né? A criança pode cair, mas evitando esse risco de queda seria bem mais interessante. A criança, ela pode também, por exemplo, se exercitar? Pode, sem problema nenhum. Mas é importante ter um acompanhamento nesse caso, né? É importante acompanhamento, porque assim, tem crianças que existem algumas restrições que elas podem ser lesivas a longo prazo, né? Você tem alguns índices de crianças que possam ter acometimentos articulares desde cedo. Não é muito comum, mas é normal hoje em dia, né? Devido às telas, as crianças se sobrecarregam muito em relação ao uso do celular, elas tendem a ter mais aquela questão da sobrecarga no pescoço, potenciais lesivos em relação ao braço, dedos. Isso aí é só a questão dos pais monitorar, né, em relação ao uso. Me fala um pouco aí da IPMove, né? Uma novidade aí muito boa no nosso Instituto Penedo. Isso, a IPMove foi fundada assim esse ano, só que eu assumi lá o papel como responsável técnico a partir do mês de agosto. Mais precisamente do dia 21. A gente começou um projeto lá bacana em relação ao treinamento funcional integrado. O que é o treinamento funcional integrado? O treinamento funcional integrado é o treinamento de acordo com a sua rotina em relação aos benefícios da prática. Seja ela você subir, levantar, empurrar. A gente sabe que hoje a gente tem maiores riscos de idosos em relação a carga de trabalho, em relação à questão de equilíbrio, que é bem mais complicada. E isso hoje é um potencial que a gente vê em agregar o IPMove. O IPMove chega com o intuito de saúde, que a gente vai potencializar essa questão. A gente já está com cerca de 30 alunos nessa função, em pouco tempo, já assim, devido ser um projeto novo, né? A gente está fomentando a ideia, está passando para o pessoal. E é um projeto bem interessante. No caso, é um treino diferenciado, por exemplo? Isso, Você faz o treino de acordo com a necessidade da pessoa? Isso, A gente vai de acordo com a necessidade do indivíduo, né? Seja ele que chegue com algum desconforto ou risco lesivo, que geralmente o que a gente recebe mais lá é joelho e quadril. Geralmente passa para o doutor antes, né? Aí ele já vai, indica lá e fez, não, vamos aqui conhecer o espaço aqui fora. Que fica logo, assim que você entra no Instituto Penedo, você enrola à esquerda, está do lado da piscina. Aí o pessoal entra, já se sente mais confortável devido ao ambiente climatizado, né? A gente dispõe de um piso emborrachado, 3 ar-condicionados, é um ambiente bem mais propício. E no caso, são quantos alunos por turma? Lá a gente está fazendo, a cada personal a gente faz o atendimento de 3 alunos.
Não passa de 3, no caso. A gente faz o atendimento, tipo, lá sou eu e Débora, a gente faz o atendimento a cada 3 alunos, eu com 3 e Débora com 3. O fato de você, por exemplo, restringir a 3 alunos, né? Lá dá mais chance de você, por exemplo, acompanhar aquele aluno? Isso, A dinâmica, Marcos, é essa, de a gente ter esse acompanhamento prioritário ao aluno, porque a gente sabe que eu já testei isso, eu tenho mais de 6 anos de prática em academias, eu sei que essa forma de acompanhamento do personal, ela precisa ser mudada. Então a gente tem que individualizar, porque é normal a gente explicar um exercício, passar 20 segundos, o aluno já está errando. Isso aí já aconteceu, de você desviar o olhar e o aluno sofrer algum risco em relação à atividade, principalmente em exercícios mais complexos. Então, essa forma de acompanhamento com 3 é a forma mais benéfica que a gente consegue acompanhar e individualizar para cada um. Tem um recadinho aqui de um aluno seu, né? Bom dia, como aluno do professor Diego Mota e corredor de rua, ressalto que a atividade física é fundamental para a qualidade de vida e felicidade. Contudo, a atividade física por profissionais não qualificados ou mesmo sem orientação pode até prejudicar. Nossa família é toda orientada por Diego, inclusive as crianças, né? Show. Faço questão de indicar de verdade, pois o trabalho do IPMove é diferenciado com a gestão do Diego Mota. Quem manda aqui essa mensagem é o Dr. Marcos Vinícius, o juiz, né? Show. E disse que também a esposa dele, a promotora Uliana, e o Joaquim, né? Mandam também as felicitações, lembrando que os alunos têm de 6 a 106 anos de idade. E aí? Tipo isso mesmo. Lá você treina o pai, né? A mãe e também as crianças, né? Isso. Dr. Marcos Vinícius está com a gente. Dr. Marcos é um atleta, né? Ele é um atleta de primeira, né? Não vou dizer a idade não, para depois não encabular. Mas isso é um fator muito relativo. Ele é um atleta de alta performance, né? A gente iniciou o trabalho devido aos ciclos dele de corrida. Aí a gente tem uma periodização mais alinhada de acordo com a especificidade dele. E a doutora Uliana já corre também, já? A gente está no projeto aí, da corrida. O Joaquim já corre, né? A promessa é ela correr é a corrida do Caicó em Movimento, Olha né? só, coisa boa, né? A gente vai inserir. Quem também está aqui lhe mandando aqui um abraço é o nosso querido amigo Coronel Albert Vanci, né? Seu aluno também, Parabéns ao Diego e ao IPMove, né? O Coronel corre também, não? Rapaz, eu não propus a ele, mas se ele quiser a gente inicia próxima semana, viu, Albervan? Olha só, viu? Próxima semana vamos começar a treinar aí, viu? O Cirne para o Caicó em Movimento, viu? Tem uma pergunta aqui. Quando tenho dor no joelho, posso fazer exercício físico? O recomendado é o exame, né? A gente tem que verificar com o ortopedista para que a gente possa ter o laudo e verificar melhor. Porque devido a algumas complicações, a gente vai ter outras intervenções de trabalho com relação ao dor no joelho. Mas a academia, por exemplo, pode? A academia deve, é essencial. Tem que ter o fortalecimento muscular. Só não pode ficar em repouso, né? Ficar em repouso direto não aí... Não vai adiantar nada. É que nem engessar, tá no gelo, a máquina de gelo. Tem alguma avaliação diferente lá do IPMove? Lá a gente Quando o aluno chega, por exemplo, no Penedo, o que é que ele geralmente acontece de cara? Sim, de cara ele passa pela recepção, onde ele é informado, né? E como é um projeto novo, o pessoal quer logo conhecer, né? Aí a recepcionista vai lá, dentro do IPMove, apresenta o espaço, a gente conversa um pouquinho e a gente marca a avaliação, que a avaliação é para coletar alguns dados, de acordo com a individualidade do paciente, né, aluno, e a gente vai de acordo com o que ele precisa. Diego, eu estou sentindo um incômodo porque eu passo o dia sentado. Pronto. A gente já vai de acordo com esse incômodo para que a gente evite aquela compressão na coluna, né, a gente faça exercício de mobilidade, a gente trabalha a força estrutural do tronco, que é muito importante. Aí a gente tem toda essa função. E também a gente vai agora contar com um novo sistema de avaliação física que não tem Caicó. Só tem lá. Vamos lá, novidade, né? Então, novidade. Novidade. A gente vai ter uma avaliação de força, que é o Elastic. O Elastic ele é um dinamômetro digital, padrão ouro, em relação à avaliação física. Ele vai de acordo com a musculatura que a gente vai trabalhar, vamos supor. A gente tem um potencial lesivo no ombro, a gente vai fazer alguns testes de força máxima, para a gente verificar a força máxima daquele membro. De acordo com a força máxima do aplicativo, a gente vai ter uma base de dados com que a gente possa trabalhar e fazer exercícios para que aquele indivíduo pare aquele quadro de dor.
Tá legal, hein? É bem E interessante. depois desse teste, aí você indica, por exemplo, o que ele pode fazer. Isso, aí depois desse teste a gente já tem mais os parâmetros, né, para que a gente possa organizar e fazer com que o teste e o treinamento seja bem mais benéfico para ele. É como se fosse uma individualidade e a gente pegasse aquela prescrição e fazesse o treinamento. Diego, algumas pessoas colocam na cabeça, eu não consigo correr, eu não consigo, por exemplo, malhar, né? Toda pessoa consegue realmente, basta se conhecer e fazer realmente o treinamento correto? Isso, porque assim, eu sempre comento, como a gente estava comentando mais cedo, o treinamento precisa encaixar na sua rotina, não você que tem que se encaixar no treinamento, né? Tipo, você tem que escolher a atividade física que seja essencial para você. Quando eu tenho mais disposição de tempo, quando eu posso ter tempo para praticar. Então a gente vai ter que se inserir de acordo com a atividade, né? Mas é imprescindível que todo mundo pratique a atividade física. Tem mais pergunta aqui no nosso WhatsApp. Bom dia, tenho 63 anos de idade, minhas taxas estão todas um pouco altas, né? Quais exercícios apropriados? Porque, na verdade, não quero perder peso. Peso 62 quilos e minha altura é 1,49 m. Uhum. Está acima do peso, inclusive ela, né? Devido ao IMC, está acima do peso. E o indicado seria que a gente fizesse uma avaliação breve, porque a partir de 56 anos, é um indivíduo mulher? Mulher. Show. A gente tem uma certa perca da massa muscular, que seria a sarcopenia. Então, o treinamento ele vai servir como critério paliativo em relação à musculação, né? A gente vai fortalecer a musculatura, vai gerar ganhos em relação àquela articulação. E com a musculatura forte a gente consegue ter outros ganhos, que isso aí a gente vai chamar de processo a longo prazo. Que a gente faz o treinamento, em cerca de 1 a 2 meses a gente já vai tendo a diminuição, né, em relação às taxas, relação glicêmica. A gente tem muito controle cardiovascular também. Então a ideia inicial é passar por uma avaliação profissional para que o profissional tenha, de acordo, um planejamento certo para cada pessoa. Tem mais perguntas? Bom dia. Marcos, bom dia. Eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. Porque eu tenho um problema no quadril e no joelho. Eu tenho que ser acompanhada por algum personal? E aí, Diego? Show. É importante. Muito importante, porque assim, quando você chega não falando das academias de aqui, Ave Maria, gosto demais, tenho amizade com todo mundo, mas a gente sabe que a capacidade das academias de Caicó é um pouco lotada em relação à individualidade de cada um, né? O mais preciso seria fazer esse investimento com o personal em critérios de saúde, porque ali você vai ter aquele direcionamento correto, você não vai ter um potencial risco e você vai ter uma vida mais contínua em relação à atividade física, né? Essas seriam as recomendações iniciais. Bom dia, eu tenho 52 anos e ultimamente sinto muita queimação nos pés, né? Isso aqui é mais uma pergunta direcionada... Show, mas dá para responder. Dá para responder então? E aí, Diego? Dá para ter uma margenzinha. O que ele pode, no caso, ele pergunta o que pode ser? Tem a dor nos pés, né? Show. Muitas queimações. Na maioria das vezes, isso aí se trata de uma fascite plantar, que é a inflamação da face do pé, né? Que a gente tem essa cava do pé, essa cava do pé ela vai inflamar e a gente tem esse grau de inflamação, esse incômodo. O mais preciso para utilizar agora, se quiser fazer, prepara a garrafinha. Só não vou falar o nome da marca, mas aquela garrafa d'água, que geralmente a gente compra 510 ml. Aí você vai congelar ela. Você congela, certo? Quando você congelar, você vai deixar embaixo do pé e vai fazer uma massagem. Não vai fazer ela por muito tempo. Vamos deixar ali no máximo 3 minutos. Depois alivia um pouquinho. Depois faz de novo. E assim vai melhorando. Que bom, tá aí a dica aí. A nossa ouvinte Francineide manda um abraço aí para o Diego, excelente profissional, parabéns. Então, obrigado, Fran. Quem também está aqui lhe mandando aqui um abraço, né? O seu colega de profissão, Emanuel Melo, né? Show, Emanuel. Emanuel, né? Lá do IP. Ele que também é educador físico, né? Também está lá no IP? Não, ele saiu de lá. Foi. Mas era antes, né? Diego, quem quiser conhecer, por exemplo, as instalações, pode marcar, pode agendar? Pode sim. A gente está fazendo um agendamento diretamente também na recepção do Instituto Penedo, para quem já tem um acesso lá.
E a gente tá também com o Instagram. O Instagram IPMove já vai direto com o meu contato, lá no link da bio. Vocês podem entrar pelo link do Instagram e já falar comigo diretamente. Existem pacotes, por exemplo, eu quero treinar um dia na semana, quero 3, você pode formar o seu pacote? Pode sim. Lá no IPMove a gente tem a disponibilidade do plano mensal, que a gente está decorrendo da aula avulsa. Tem a aula de uma vez no mês, 2 vezes no mês, 3 e 5 vezes. 2, 3 e 5. Ok, Diego, algo mais a acrescentar? Pode ficar à vontade. Não, na verdade, só mais uma conscientização, né? A gente está com esse projeto do IPMove, com um projeto de treinamento integrado, que seja ele para melhorar a funcionalidade. Então, desde já, eu quero sugerir que vocês procurem, vejam, que será algo benéfico na vida de vocês. Quem tiver um tempinho, que puder passar lá para a gente estar conversando um pouquinho sobre, vai ser bem interessante. Lembrar, gente, que o IPMove, né, ele fica aí no Instituto Penedo, na rua Maria de Fátima Gomes, 1260, bairro Penedo, aqui em Caicó. Você vai lá no Penedo, no Instituto Penedo, e já vai conhecer lá uma academia diferenciada, né? Isso, que é a IPMove, conhecer lá o Diego, a Débora, e já fazer a sua avaliação e começar a treinar. Lá tem que começar logo, né? Isso mesmo, tem que começar logo. Quanto antes começar, melhor. Vem o carnaval, né? O carnaval já está aí, o projeto verão. Dá tempo, cara, a gente tá no clima do carnaval, né? Dá tempo. Obrigado, Diego, pela sua participação. Valeu, Marcos. Obrigado. 7h34.